encontramos na manifestação Pro-Life, não é? Há um ano. Agradeço imenso e agradeço também a toda a organização. Sobretudo, eu já disse no outro dia a alguém que me dava uma certa pena que aqueles que organizaram, que são quem gosta mais da teologia do corpo, para nos servir a nós, ficaram sem ouvir algumas conferências. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo também à Mónica, que, como disse, era a eficiente organizadora de Gaming, não é? Eu lembro-me dela, muito eficiente. Eu vou tentar ler para facilitar o trabalho aos tradutores. A minha intervenção sobre o celibato pelo Reino dos Céus, um pequeno pormenor. Eu falo, sobretudo como sacerdote, isto é, a mim interessa-me explicar a teologia do corpo e também, automaticamente, estou a pensar como é que eu posso ajudar as pessoas a levarem à prática o que se diz. Já ficarem, ajudá-las a contemplar a teologia do corpo é ótimo, mas depois interessa-me também perguntar como é que estes ensinamentos se podem tornar vida. A minha conferência tem muita coisa desta. A minha intervenção dizia sobre o celibato pelo Reino dos Céus está centrada nas últimas 14 audiências da primeira parte das catequeses da Teologia do Corpo de João Paulo II. São as catequeses que vão de 10 de março a 21 de julho de 1982. Acrescentei 2 breves referências sobre o celibato sacerdotal da Igreja Latina, que não está tratado nas catequeses, pois as catequeses centram-se no celibato em si mesmo e não nos moldes concretos em que pode ser assumido. Estas 14 catequeses giram à volta das palavras de Jesus pronunciadas logo a seguir à conversa com os fariseus sobre a indissolubilidade matrimonial. Eu leio a passagem-chave à volta da qual giram todas essas catequeses. São conhecidas as palavras, mas só para recordar. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, não convém casar. Ele respondeu-lhes: nem todos compreendem esta palavra, mas somente aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que nasceram assim do ventre da sua mãe, há eunucos a quem os homens fizeram tais, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Eunucos sabem todos o que é? Em sentido literal seria guardador da cama, mas enfim, no sentido da palavra grega, mas significa sobretudo, peço desculpa, castrado, não é? Mais ou menos. A palavra que o Senhor usa é uma palavra forte. O Beato João Paulo II faz notar que estas palavras de Jesus são palavras de mudança, são palavras verdadeiramente revolucionárias. Por essas palavras, milhares de pessoas ao longo dos séculos adotaram um estilo de vida praticamente desconhecido até então, como nos recordava ontem na sessão de perguntas. A força das palavras de Jesus reside certamente no facto de serem palavras do próprio Verbo encarnado, mas também porque correspondem à própria opção de vida de Cristo. Não sei se estarão recordados que o Papa Bento XVI, no segundo volume de Jesus Nazaré e talvez em alguma das homilias, explicava que era necessário pôr em conjunção a última ceia e a paixão. As palavras da última ceia eram como que o subtítulo, a legenda da paixão. De uma forma análoga, apenas análoga, estas palavras de Jesus são como que o subtítulo ou a legenda da sua própria opção. Isto é, ninguém lhe passou pela cabeça, eu pelo menos nunca ouvi isso, que alguém dissesse: bem, Jesus não se casou porque não teve tempo para isso. Não há dúvidas que o Senhor não quis casar-se. Então vamos começar, em primeiro lugar, em 4 pontos, ou 4 ou 5. A primeira é as ilações sobre o celibato derivadas do contexto em que Jesus fala. O contexto é o que já referi. O Senhor acabou de falar sobre o casamento e passa a falar depois sobre o celibato. Então, o que é que podemos deduzir do contexto? Em primeiro lugar, o valor do próprio matrimónio.
Isto é, Jesus começa por afirmar perante os fariseus o desígnio divino sobre o matrimónio e só depois propõe o celibato. Portanto, o matrimónio tem um valor para o reino dos céus. Basta que as pessoas que se casam escolham fazê-lo de acordo com o desígnio divino manifestado no princípio. Seria um erro pensar no celibato como a única opção para servir o reino. Na resposta aos fariseus, e eu cito explicitamente o Papa João Paulo II, numa das suas catequeses, Jesus indicou indiretamente que se o matrimónio fiel à original instituição do Criador possui uma sua plena congruência e valor para o reino dos céus, valor fundamental, universal e ordinário, por sua vez, a continência possui para este reino um valor particular e excepcional. É óbvio que se trata da continência, escolhida conscientemente por motivos sobrenaturais. Vale a pena ter esta ideia, portanto, que o matrimónio é importante para o reino dos céus. Depois eu retomarei isto mais para a frente. O segundo ponto que se deduz do contexto é o valor do corpo e o apelo à comunhão. As palavras de Cristo aos fariseus não só sugerem o valor do matrimónio com vistas ao reino, mas também o seu valor antropológico. Ao reafirmar a vigência do plano original do Criador sobre o matrimónio, Cristo reafirma, logicamente, as dimensões essenciais do ser humano, imprescindíveis para que o matrimónio se possa concretizar. Quais são essas dimensões? O homem é um ser dual, varão e mulher, e na sua natureza, criada à imagem e semelhança do Criador, está inscrito o apelo à comunhão de pessoas. O celibato, pelo reino de que Cristo fala, não pode contradizer nenhuma dessas verdades. Que consequências têm estas deduções? A primeira é que quem opta pelo celibato continua a ser homem ou mulher, óbvio, não é? Com as características próprias do seu sexo, não só as obviamente físicas, mas também as psicológicas e espirituais. Até porque o sexo é constitutivo da pessoa e não mero atributo, como ouvimos ontem. Isto é óbvio, deveria ser-lo. Em qualquer caso, eu queria recordar as palavras de um documento da Congregação para a Educação Católica sobre os candidatos ao sacerdócio, que dizem o seguinte: a Igreja, embora respeitando profundamente as pessoas em questão, não pode admitir ao seminário e às ordens sacras aqueles que, 1. Praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas, 3. Apoiam a chamada cultura gay. Estas pessoas encontram-se, de facto, numa situação que obstaculiza gravemente um correto relacionamento com homens e mulheres. De modo algum, ainda a citação, se hão de transcurar as consequências negativas que podem derivar da ordenação de pessoas com tendências homossexuais profundamente radicadas. Fim da citação. Cedências nesta matéria, entre outras tristes consequências, tornariam difícil entender que o celibato proposto por Cristo não atenta, de facto, contra a verdade da pessoa, sobretudo na sua identidade sexual, e tornaria muito difícil perceber a primazia das motivações sobrenaturais na eleição do celibato. Há outras consequências práticas da necessária identidade sexual das pessoas que abraçam o celibato pelo reino. Por exemplo, e aí no caso do sacerdote, o seu relacionamento com as mulheres não pode ser igual ao que tem com os homens, sob pena de não respeitar a verdade do seu ser. O sacerdote, consciente da sua condição de homem, mesmo que cultive, e deve fazê-lo, para com as mulheres um sentimento de fraternal amizade, deve ser muito mais respeitoso, sem familiaridades que pudessem gerar equívocos, no melhor dos casos. Eu penso que teriam sido poupadas situações tristes com noções elementares de antropologia. Deixem-me dar só um exemplo. Eu tenho um irmão, que é mais novo do que eu, e depois tenho mais duas irmãs. Tenho 10 sobrinhos, enfim. A que vem a seguir tem 5 anos de diferença e a mais pequena tem 10 anos de diferença de mim. Eu lembro-me, quando tínhamos 12, 13 anos, em que nós tínhamos o quarto dos rapazes e o quarto das raparigas, eu e o meu irmão não entrávamos no quarto das raparigas sem bater à porta. E isso não implicava que eu tivesse menos amizade ou menos cumplicidade com elas.
Insisto, sem que queira pôr-me como modelo que não quero. E não quero também dizer que tenha que ser assim, mas simplesmente fica o testemunho. Eu há 25 anos que sou sacerdote em residências femininas, conheço as raparigas, tenho-as no coração, rezo por elas, sei o que gostam, o que não gostam, mas para as confessar, confesso-os num confessionário com grato. E não é só por mim, é por elas também. Ao mesmo tempo, entre outras consequências, consuetâneo com a sua condição masculina, é bom que o sacerdote se mantenha cavalheiro. Eu às vezes compreendo a diferença e devo ceder para agradar a quem sim procede, mas garanto que por minha iniciativa nunca passarei uma porta à frente de uma senhora. Entre outras consequências, eu quero falar de mais uma, se tiver tempo, no final. Segundo ponto, também o apelo à comunhão, inscrito em cada ser humano, está presente em quem vive o celibato. Quem opta pelo celibato não pode perder a consciência do significado esponsal do próprio corpo. Eu recordo o conceito que já ontem foi falado. O significado esponsal do corpo é a consciência de ter a capacidade, ou é a capacidade de poder expressar o amor e aceitar o outro como ele é, através do corpo. O corpo tem essa capacidade e eu sei que ele tem essa capacidade. O matrimónio é o modo de vida mais habitual para expressar essa capacidade do corpo, mas não é a única maneira. Já ontem a professora Blanca Castilha dizia que há uma realidade que está, ela dizia, mais profunda, ou que está por trás, e que se expressa de duas maneiras. No matrimónio, que é mais habitual, e também no celibato pelo reino dos céus. Mas ambas são expressão do significado esponsal do corpo. O significado esponsal do corpo tem vários graus, podemos dizer. Mas o corpo tem essa capacidade de dar e receber. Mesmo em coisas tão simples como o sorriso. Quando eu sorrio, estou a dar algo de mim e abro-me também à capacidade às pessoas para que se possam aproximar. Se eu me ponho em sério, ninguém se aproxima. O olhar é a mesma coisa. Eu posso olhar-vos com o sentido instrumentalizador, no sentido, vamos já ver se eu consigo um aplauso, não é? Ou posso olhar a vocês pensando, eu tenho que conseguir ajudar as pessoas que aqui estão. É o mesmo olhar físico, mas tem significados diferentes. O Papa João Paulo II dizia que o significado responsável do corpo não era um conceito intelectual, né? Era algo que se tinha que viver por dentro. Segundo ponto, a compreensão do celibato à luz das palavras de Jesus, portanto, as palavras que lemos no princípio. Há três aspectos que quero comentar. A primeira parte da expressão, eunucos que se fizeram a si mesmo eunucos. Da expressão usada por Cristo, entendemos que se trata de uma situação definitiva, ou que tende a ser definitiva e que se trata de uma opção livre. Portanto, o terceiro tipo de eunucos que o Senhor se refere, aqueles que optam pelo celibato pelo reino dos céus, não está no horizonte habitual dos ouvintes. Não se trata nem de uma deficiência física, genética, nem de uma mutilação. O facto de Jesus usar uma palavra com ressonâncias tão fortes significa que se trata sempre de uma decisão firme, radical e definitiva. Pelo menos há o desejo de que assim seja. São Tomás de Aquino, no início eu penso que o Papa João Paulo II segue, São Tomás de Aquino explica que a virgindade, que o aspecto essencial da virgindade, e vale o mesmo para o celibato, é a decisão de se abster para sempre do deleite venéreo. Esse é o elemento formal e constitutivo da virgindade. No mesmo ponto da Suma Teológica, São Tomás de Aquino chega a dizer como o importante é a decisão. No caso de uma pessoa, de uma virgem que tivesse o propósito da virgindade ter sido violada, continuava a ser virgem diante de Deus. Não fisicamente, mas continuava a ser virgem diante de Deus. Portanto, é a decisão. Por isso, outras situações, também no Familiares Consórcio explica isso, outras situações parecidas, também ontem já falávamos aqui, há pessoas que têm mesmo que viver o celibato por razões variadas, né, podem e devem beneficiar-se do chamado analogado principal. Né? As palavras de Cristo referem-se diretamente a quem opta para sempre por esse compromisso. Também interessa que seja uma decisão firme. Quando uma pessoa me vem dizer olha, calhou-me o celibato, né?
estive a ver na minha oração, é como cordeiro levado ao matadouro, eu desaconselho. Ou revê a situação, ou vê as coisas de outra maneira, ou desaconselha que siga o celibato. Porque tem que ser um querer decidido, equivalente na sua energia à decisão de se casar. A expressão por amor ao reino de Deus. Qual a finalidade objetiva do celibato? Responde a esta pergunta. Independentemente depois que a pessoa faça suas essas razões ou não. O Papa João Paulo II dava 3 razões para o sentido do celibato. Uma peculiar semelhança com e união a Cristo, uma fecundidade espiritual e uma antecipação da virgindade escatológica. Em primeiro lugar, o celibato permite uma particular semelhança com Cristo. Cristo optou por este modo de vida, propô-lo de forma explícita e a essa opção associou grandes bens, o cêntuplo e a vida eterna. Quem vive o celibato pelo reino torna-se assim numa recordação vivencial constante de que Jesus passou por esta terra. Torna-se um sinal vivo de uma das grandes mudanças que Cristo ocasionou. Inserida ainda na ótica da semelhança com Cristo, o celibato pelo reino assegura uma particular fecundidade espiritual. A própria encarnação de Jesus, no seio da sempre Virgem Maria, ilustra de um modo único a potência desta fecundidade, pois Nossa Senhora viveu a virgindade pelo reino. Tanto a especial identificação e união a Cristo como a fecundidade espiritual devem claramente ser propostas quando se fala do celibato pelo reino e devem estar presentes em quem deseja abraçar o celibato. Quando se elimina um desses elementos, não se reconhece no celibato o que Cristo propôs e assumiu. No caso de se eliminar a particular união a Cristo, de que falaremos mais devagar a seguir, o celibato parece apenas uma espécie de condição para gerir melhor o apostolado e quem o assume parece um funcionário eclesial. Quando se elimina a dimensão apostólica, a dimensão da fecundidade espiritual, de viver para os outros e dar-lhes vida espiritual, apresenta-se o celibato como uma pouco credível lua de mel mística, pouco credível porque o amor é difusivo. Por fim, o celibato tem por finalidade evocar a situação dos bem-aventurados. No reino dos céus, todos viverão o celibato, como se deduz das palavras de Cristo aos saduceus. E por isso permite mostrar já aqui neste mundo do homem histórico a potência e o alcance da redenção de Cristo. É como se adiantasse o tempo, permitindo vislumbrar algo do que sucederá na fase plena do reino dos céus com a ressurreição dos corpos. Quem vive o celibato é, ao mesmo tempo, e tal como foi Cristo por excelência, um anfitrião do reino dos céus na sua fase definitiva. Eu permita-me apenas uma comparação pessoal. Quem vive o celibato evoca de algum modo a subida de Cristo ao Tabor, da transfiguração. Aí, Jesus transfigurou-se diante dos apóstolos, antecipando por momentos no seu corpo a vitória que alcançaria com a sua entrega na cruz. Com o celibato, o povo de Deus contempla em quem o assumiu parte da luminosa transformação do corpo pela graça de Deus. Sente-se mais próximo da eficácia da redenção e é convidado a escutar de um modo atento aqueles que até a tal cume foram levados. O celibato permite assim uma espécie de vitória antecipada que fortalece e infunde esperança em todo o povo cristão. A terceira parte das palavras de Cristo era: nem todos compreendem esta palavra. Diz Nosso Senhor, nem todos compreendem a proposta de ser eunucos pelo reino dos céus. De que modo as razões de que falamos são assumidas e incorporadas à vida da pessoa que abraça o celibato? O que deve entender a pessoa que abraça o seu celibato? O que é que deve querer? Cristo afirma que nem todos compreendem esta proposta. Parece fácil aceitar que Jesus está a referir um entendimento capaz de orientar a decisão pelo celibato. Isto é, não há dúvida de que muitos poderão entender intelectualmente a importância do celibato. É a minha missão tentar explicá-lo aqui intelectualmente. No entanto, o entendimento que Cristo refere é o que inclui a motivação. Portanto, não se traduz tanto em constatar que bonito e importante é o celibato para outros. Cristo fala de um entendimento que é dado. Trata-se de um dom e que leva a escolher para si mesmo o celibato.
Por isso a Igreja reza para que Deus não deixe de distribuir este dom a muita gente nova e que as pessoas o reconheçam como o que é, um imenso dom. Com essa graça de Deus, a pessoa que deseja abraçar o celibato sabe que através dessa opção pode amar mais, dar-se mais a Deus e aos outros. Ela pode dar-se mais, ela pode amar mais. Confirma nesta certeza o facto de que Cristo, que foi quem mais amou, tivesse adotado para si essa condição. Ao mesmo tempo, entende a renúncia que se dispõe a fazer, sabe que sai fora da órbita do amor matrimonial, que é um bem humano e sobrenaturalmente valioso, para alcançar um bem maior. Com esse dom do céu, quem opta pelo celibato faz suas as finalidades objetivas que antes falámos. Portanto, a pessoa quer uma especial identificação com e união a Jesus, que escolheu para si, Jesus escolheu para si esta vida. A pessoa deseja que, pela graça de Deus, muita gente nasça para a vida cristã. São Paulo confirma com a sua vida essa fecundidade espiritual. Diz São Paulo aos Coríntios: de facto, ainda que tenhais 10.000 pedagogos em Cristo, não tendes todavia muitos pais, pois fui eu que vos gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E ainda recentemente o Papa Francisco, dirigindo-se a pessoas consagradas, dizia-lhes: a consagrada é mãe. Deve ser mãe e não solteirona. Desculpai-me se falo deste modo, mas esta maternidade da vida consagrada, esta fecundidade é importante. Esta alegria da fecundidade espiritual anima a vossa existência. Sede mães, com figura de Maria Mãe e da Igreja Mãe. Fim da citação do Papa Francisco. A pessoa, por fim, quer que, através da sua opção, muita gente possa ver como mais real a condição definitiva dos que viverão para sempre em Cristo e tornar o céu mais próximo. Um pequeno inciso. A particular identificação com Cristo pelo celibato exclui comportamentos que, mesmo não atentando contra a continência, diminuam um amor que se quer sem reservas. O então cardeal Ratzinger explicava, cito o cardeal na altura, que o celibato impõe as suas exigências em relação a todas as formas de organização de vida e não pode atingir o seu significado pleno se, para o resto, seguirmos as regras da propriedade e do jogo da vida comumente aceites. Sobretudo, não poderá haver estabilidade se não fizermos da nossa proximidade a Deus o centro da nossa vida. Se alguém que optou pelo celibato se contentasse com a mera renúncia à conjugalidade e não se esforçasse por levar a termo a doação pessoal a Deus e aos outros, atraiçoaria a proposta de Cristo. Seria um solteirão egoísta, cuja vida pouco teria a ver com a entrega pelo reino dos céus. Quem vive o celibato pelo reino pode amar mais, mas, se o desvirtua com opções de solteirão, amará perigosamente menos que qualquer pessoa casada honesta. Deixem-me dar um exemplo positivo. Há tempos, falando com um sacerdote ordenado há mais de 10 anos, confiava-me que a primeira vez que sentiu realmente o que era o celibato, o valor do celibato, aconteceu assim. Tinha uma ocupação pastoral determinada, por então deu-se a viagem do Beato João Paulo II a Quatro Vientos com os jovens, em Espanha, e pensou ir com os amigos para estar com o Papa, um desejo bonito. E pensou, o meu lugar é com elas. E não foi. E ele dizia que com isso apercebeu-se do que era realmente o celibato, do que era viver para os outros. Mas algo mais decisivo importa assinalar. É certo que quem opta pelo celibato quer identificar-se com Cristo, mas não se trata apenas de copiar o estilo de vida de alguém que muito se admira. É bem mais do que isso. A pessoa deseja unir-se de forma particular a Cristo, entregar todo o seu ser ao Senhor, amá-lo com um amor exclusivo. E deseja fazê-lo porque sabe, de algum modo, que Cristo a quer amar de um modo especial e espera dela um amor sem reservas de alma e corpo. Neste sentido, o celibato pelo reino mostra com especial clarividência que a vida cristã é, sobretudo, uma resposta de amor a alguém, ao próprio Deus. Procurar o reino de Deus é procurar Deus. Eu tinha aqui uma nota, e vou lê-la. O ritual da consagração das virgens no século IV e seguintes era assemelhado ao ritual do matrimónio. E isso porque predominava nelas a sua condição de esposas de Cristo sobre a de virgens. A união a Cristo é como que a causa da virgindade e não ao contrário. Quem abraça o celibato deve sentir-se possuído por Cristo
e deve perceber que Cristo quer ser amado por ele ou por ela com todo o seu ser. Por isso, quem vive o celibato deve aprender a dizer que não a tudo o que esmoreça essa entrega, olhares ou afetos de coração, etc., porque percebe que Deus está interessado em cada olhar seu, em cada afeto seu, na atenção que lhe devota e no entusiasmo por ele e pelas suas obras. Na prática, como se traduz na vida das pessoas o amor responsável por Cristo? Certamente, no modo disponível de amar as pessoas em quem se quer ver Cristo, outros Cristos. Mas não há dúvida de que o próprio Senhor deve ocupar o lugar decisivo no coração de quem fez tal opção. Estar com Jesus, na Eucaristia e na oração e sempre, tornam-se os momentos mais altos do dia porque se gosta de estar com quem se ama de verdade. Eu queria dar apenas um exemplo, também não tomem ao pé da letra, mas faço um pequeno prelúdio que não está no texto. Quando Cristo nasceu, aconteceram muitas coisas únicas até ao momento. Mas uma coisa singular foi o modo de tratar a Deus. As pessoas tinham-se entregado a Ele, tinham-se sacrificado por Ele, ofereciam-lhe coisas, etc. Mas, a partir do momento em que Cristo nasceu, Nossa Senhora teve que o beijar, dar-lhe de mamar. Isto é, Cristo, Deus, aceita os gestos de amor mais normais que há no ser humano. O Senhor gosta dos beijos, aceita as carícias. Hoje no Evangelho vemos algo disso, né? Quando estiverem um pouco atentos, como o Senhor dá importância a esses gestos. Claro, o Senhor continua presente na Eucaristia e está à nossa mercê. Por isso, os gestos de Cristo, para os nossos gestos para com a Eucaristia, para com o Senhor na Eucaristia, têm que ser gestos de amor. A Igreja foi aprendendo a tratar Deus, a cuidar de Deus. Como as mães, né? Ao quinto filho, já sabem tudo, mas vão aprendendo a cuidar das crianças. E a Igreja foi aprendendo a cuidar de Deus que tem nas suas mãos. Eu, por isso, quando o Papa Bento XVI publicou o motu proprium Summorum Pontificum sobre as duas formas do uso do rito romano e dizia que as duas se podem enriquecer mutuamente, na celebração da missa, segundo o missal de Paulo VI, poder-se-á manifestar de maneira mais intensa do que frequentemente tem acontecido até agora aquela sacralidade que atrai muitos para o uso antigo. Ao ler isto, eu sinceramente não sabia nada do rito antigo e até depois de o ter visto me pareceu um pouco barroco. Eu, de qualquer forma, voltei a ler isto e quis aprender a celebrar. Celebrei 2 vezes a missa em rito antigo. E o que é que descobri? Que, no caso do sacerdote, não parece o mesmo no caso dos que participam, o corpo participa muitíssimo mais. Há 9 beijos ao altar, um beijo à patena, fazem-se cruzes. O corpo participa mais. Não é que vá passar para o rito antigo, mas o que me ficou a ideia clara de que é importante dar importância a todos os gestos do corpo na missa. Porque a liturgia tem que nos centrar em Deus. E é o que interessa. Quando eu celebro a missa, é como é que eu posso tratar melhor Deus. E se não sou uma pessoa enamorada. Estou a fazer uma coisa. Bem, as relações entre o matrimónio e o celibato pelo reino. Antes de oferecer uma explicação da excelência do celibato, eu recordo a complementaridade dos 2 tipos de vocação na vida da comunidade cristã. Ambos se iluminam mutuamente. Que luz oferece o matrimónio aos que vivem o celibato? Os que temos o celibato, o que é que podemos aprender das pessoas casadas? Por um lado, recorda-nos que há um amor, em certo sentido exclusivo, que orienta a vida. E esse amor está chamado a prolongar-se no tempo, para além do casal, nos filhos gerados. Os que vivem o celibato podem e devem contemplar o amor fiel dos casais, onde os cônjuges se amam de verdade e vivem um para o outro e sentir-se interpelados por esse amor. O meu amor a Cristo é assim, também eu faço tudo com Ele, interesso-me pelo que Jesus gosta ou não gosta, quando descanso sem dele me afastar. Eu não me lembro nunca do meu pai descansar sem a minha mãe. Não me lembro de ter dito, agora vou descansar da família. Eu, sinceramente, aqui peço desculpa,
não percebo muito bem que se o sacerdote vai descansar, que, por exemplo, não celebra a missa. Quem, quando vive o celibato, vê os filhos, quando quem vive o celibato vê os filhos dos outros e o cuidado que os pais têm por cada um, como os conhecem, com todo o pormenor, como se ocupam de cada um, etc., não pode deixar de se perguntar pelo seu desejo de fecundidade espiritual e pela entrega de todos os que lhe são confiados. Seria ridículo que, por exemplo, um sacerdote se queixasse da velhinha que vai ter com ele pela 1000ª vez, quando tem ao lado uma mãe de família que não pode afastar-se de um filho que é doente e que requisita permanentemente a sua atenção. Em sentido contrário, o celibato ajuda a recordar aos que estão casados, esta é a nossa missão para vocês, o que há de mais essencial, que o mais essencial da fecundidade humana é gerar filhos em Cristo, e assim esmerar-se-ão ainda mais na educação cristã dos filhos. Além disso, o celibato torna mais explícito aos casados que a sua vocação é a expressão da liberdade do dom. Eu vou deter-me um bocadinho neste aspecto que é mais complicado. Há correntes que pretendem explicar o matrimónio com a categoria do instinto sexual. Seria um modo de organizar esse instinto de forma socialmente aceite. Em linguagem freudiana, o matrimónio seria uma sublimação do instinto sexual. João Paulo II reafirma que uma tal visão naturalista deforma e empequenece o matrimónio. A categoria que permite entender a fundo o matrimónio é a liberdade do dom. Isto é, a capacidade humana de se poder doar. E a consciência e o significado responsável do corpo que traduz essa liberdade. Por isso, para que duas pessoas se casem, a motivação-chave deve ser a de querer entregar-se ao outro, sem reservas, e aceitar que o outro entre plenamente na sua vida. Trata-se de partir para o casamento com a clara consciência da entrega, incluída a disposição de se sacrificar pelo outro, e nunca com a ideia de adquirir uma espécie de carta branca para uma mútua instrumentalização ou com a ideia egoísta de cada um ser feliz à custa do outro. Ora, o celibato pelo reino, ao tornar mais evidente que a vocação para amar exige neste mundo a disposição de se sacrificar por quem se ama, pode facilitar uma maior consciência vocacional nos que se casam. A prova de que assim sucede encontramos-la na exortação de São Paulo aos maridos cristãos. Qual é o modelo que São Paulo pede que olhem? Cristo. Célibe, não é? Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e se entregou a si mesmo por ela. Em resumo, um dos contributos do celibato pelo reino para a vida dos casais pode ser, precisamente, a de acentuar e tornar mais presente que a pessoa casa-se para se entregar ao outro. Este aspecto pode e deve estar presente nas homilias da celebração matrimonial. Por fim, o tema, peço desculpa, a superioridade do celibato pelo reino dos céus. Sempre foi tradicional na Igreja afirmar essa superioridade, tal como recorda a Familiares Consórcio. Cito: a Igreja, durante toda a sua história, defendeu sempre a superioridade deste carisma no confronto com o do matrimónio, em razão do laço singular que ele tem com o reino de Deus. Trata-se, como é óbvio, são palavras minhas agora, de uma superioridade objetiva, que não compara as pessoas nem o seu grau de união a Deus, mas apenas as condições em que as pessoas vivem a sua opção vocacional. Interessa explicar então por que razão é bom que uma pessoa solteira pense seriamente se Deus a chama a um estilo de vida que o próprio Cristo adotou e que para ela pode ser um modo de amar mais. Para desenhar com precisão os contornos desta superioridade é necessário pôr de parte algumas ideias erradas. Primeiro, o valor do celibato não deriva da mera abstenção. Santo Agostinho diz: não louvamos nas virgens o serem virgens, mas o facto de estarem consagradas a Deus com piedosa continência, porque, posso dizê-lo sem temeridade, a mulher casada parece mais feliz do que uma virgem com anseios de se casar. Isso é Santo Agostinho. Qualquer pessoa entende, além disso, que um solteirão, mesmo na hipótese de viver plenamente a abstenção sexual, não tem só por isso uma vida mais plena que um bom esposo e pai de família. Outra ideia errada que é preciso pôr de parte, pior ainda, seria pensar que o valor do celibato seria um juízo negativo, manicaísta, sobre o matrimónio, o corpo ou o sexo. O João Paulo II sublinha umas palavras da primeira carta aos Coríntios em que o apóstolo afirma com clareza que tanto o celibato como o matrimónio são dons de Deus. Por tudo isso, seria totalmente contrário aos ensinamentos da Igreja que, para fomentar as vocações ao celibato, se desvalorizasse o matrimónio. Agora ouvimos Santo Ambrósio: não é possível haver virgens se não houver quem as gere.
É lógico, mas não se trata apenas de uma necessidade, diríamos, funcional do matrimónio para gerar filhos. O matrimónio é o caminho de santidade para a maioria das pessoas. Portanto, seria um erro apresentar o matrimónio como uma segunda opção para quem não consegue abraçar a primeira, o celibato. O facto é que o celibato não é para todos. Deus quer que a maioria dos homens e mulheres se casem e alcancem nessa vocação a mais alta união com Ele. O próprio João Paulo II recordou com clareza que o grau de união a Deus deriva sobretudo da caridade e não apenas do celibato ou dos outros conselhos evangélicos. A perfeição da vida cristã, são citação das catequeses, é aferida pela regra da caridade, de onde se conclui que uma pessoa que não viva no estado de perfeição pode, de facto, alcançar um grau superior de perfeição, cuja medida é a caridade, em comparação com a pessoa que vive no estado de perfeição com um menor grau de caridade. Também São José Maria Escrivá, para além de recordar sem ambiguidade a excelência do celibato como algo que forma parte da fé da Igreja, insistiu, desde os inícios da sua pregação, em que o matrimónio é um caminho vocacional. Eu omito a citação porque é repetir o mesmo. Feitos estes esclarecimentos, falemos das razões para a excelência do objetivo do celibato. Tendo em conta que Jesus apresenta a necessidade do celibato pelo reino, e ele próprio a escolheu para a sua vida, é porque a renúncia ao matrimónio, cuja bondade acaba de reafirmar no diálogo com os fariseus, pode oferecer um contributo maior para o reino. Em Amor e Responsabilidade, Karol Wojtyła dizia o seguinte, cito, a tendência para a união com Deus pessoa é aqui, na virgindade, mais pronunciada do que no matrimónio. A virgindade adianta-se, em certo sentido, esta união no plano da existência temporal e física da pessoa humana. Nisto, precisamente, consiste o seu alto valor. No entanto, a explicação mais profunda encontramos-la no comentário de João Paulo II ao capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, onde São Paulo diz, entre outras coisas, o que está sem mulher cuida das coisas que são do Senhor, como há de agradar a Deus. São Paulo apresenta dois motivos para a excelência do celibato. Primeiro, a pessoa não casada pode ocupar-se mais plenamente das coisas do Senhor no fundo da Igreja. Segundo, que é o primeiro no fundo, a pessoa que abraça o celibato tem no coração o desejo exclusivo de agradar o Senhor. São Paulo aplica ao celibato o padrão nupcial. O homem ou a mulher celibatários devem ter com Deus uma orientação da sua vida semelhante à que os casados têm com o cônjuge. O celibato pelo reino mostra de modo eloquente que a vida cristã, o reino dos céus, é, sobretudo, uma relação da pessoa com Deus. João Paulo II afirma que os dois motivos estão ligados. Ao ocupar-me das coisas do Senhor, estou a agradar o Senhor, e ao amá-lo a Ele, abro-me a tudo o que Ele ama. Portanto, a superioridade do celibato deriva da vincada possibilidade de configurar a relação com o Senhor de modo nupcial. O coração de quem assim vive deve dirigir-se diretamente para o Senhor, Deus deve ocupar de modo proeminente os seus pensamentos e afetos. O corpo, mediante a perfeita continência, manifestará a sua total pertença a Deus. Mesmo tendo em conta que a fundamental condição de um batizado é a de ser filho de Deus, em quem assume o celibato acrescentam-se no relacionamento com Cristo elementos do tipo esponsal. A pessoa celibatária, por amor de Deus, deve, portanto, velar constantemente pelo seu coração, perguntando-se com frequência, sou e vivo como uma pessoa enamorada de Deus? Os meus melhores afetos são para o Senhor? Etc. Não é? E também, quando algum outro amor se insinua furtivamente no meu coração, dou-me rapidamente conta de que aquele lugar, entre aspas, do coração já está definitivamente ocupado pelo Senhor. Um outro elemento para entender uma certa primazia do celibato deve-se a que torna mais perceptível que para Deus os nossos corpos não são indiferentes. Deus também quer que o amemos através do corpo, a que dá suma importância. A ressurreição dos corpos confirma que no mundo escatológico Deus quer que o amemos também com o corpo. Ainda, no mesmo capítulo da carta aos Coríntios, São Paulo refere ainda a caducidade deste mundo. Mesmo que o matrimónio possa e deva ser vivido com vistas ao chamamento escatológico, ao céu, à santidade, a verdade é que se trata de uma realidade imersa no âmbito deste mundo. Sem negar o valor do matrimónio, a verdade é que o celibato traz a este mundo a condição para a qual todos tendem. E esse é também outro motivo da sua superioridade. Só mais dois pontinhos sobre o celibato sacerdotal e termino. Não vou falar do celibato sacerdotal, mas recordo que na Igreja Latina a Igreja entendeu que o celibato sacerdotal não vê no sacerdote, não vê no celibato sacerdotal razões de necessidade absoluta, mas sim de suma conveniência. Mas eu quero chamar a atenção só para dois pontos. Um
é uma citação, a minha dedução vem de uma citação do Papa João Paulo II na exortação apostólica Pastores Dabo Vobis. Diz o seguinte: a esta luz podem-se compreender facilmente e apreciar melhor os motivos da opção multissecular que a Igreja do Ocidente tomou e manteve, não obstante todas as dificuldades e objeções surgidas ao longo dos séculos, de conferir a ordem presbiteral apenas a homens que deem provas de serem chamados por Deus ao dom da castidade no celibato absoluto e perpétuo. O que a Igreja Latina ensina é que um dos critérios do discernimento vocacional para o sacerdócio pressupõe que o candidato viva o celibato ou esteja disposto a vivê-lo. O celibato não deve, pois, ser visto como uma espécie de uma farda de um militar, um mero requisito para aceder ao sacerdócio. O dom do celibato deve estar presente na pessoa antes da ordenação. É entre os homens que o abraçaram que a Igreja escolhe os candidatos ao sacerdócio. De forma semelhante a como no Oriente, os bispos são escolhidos entre os sacerdotes que vivem o celibato. Portanto, a conclusão óbvia é que esse dom do celibato é certamente concedido por Deus a mais homens cristãos do que aos que serão sacerdotes. A Igreja não diz que o homem que tem o dom do celibato deva ser sacerdote, mas que o sacerdote deve ser escolhido entre os que têm esse dom. Por isso, como vocês sabem, há muitas vocações laicais onde se vive o celibato à imagem dos primeiros tempos, em que havia virgens e pessoas que viviam o celibato e que não eram sacerdotes nem freiras. O celibato é um dom de Deus e é um dos frutos que nasce numa comunidade verdadeiramente cristã. Os jovens cristãos deveriam ser formados para perceber que o celibato pode ser uma opção de vida para eles, mesmo que não sejam sacerdotes ou freiras. Deve ser encarado como um fruto normal da vida cristã, ainda que minoritário, insisto, tal como foi nos primeiros tempos do cristianismo. Faço apenas um pequeno esclarecimento a esta ideia. É certo que o celibato na Igreja de rito latino é uma lei eclesiástica que obriga os sacerdotes, mas a lei pode ser lida não apenas como obrigação a ser aceita pelos sacerdotes uma vez ordenados, mas a obrigação que tem a Igreja de escolher os sacerdotes entre os que já têm esse dom. Para o segundo aspecto, a lei, e com isto termino mesmo, as palavras do Papa Bento XVI, diz o seguinte, o Papa Bento XVI: não é suficiente compreender o celibato sacerdotal em termos meramente funcionais. Na realidade, constitui uma especial conformação ao estilo de vida do próprio Cristo. Antes de mais, semelhante opção é esponsal, a identificação com o coração de Cristo esposo que dá a vida pela sua esposa. Portanto, no sacerdote, para além da relação pessoal com Cristo que assume as características esponsais de totalidade, próprias de quem opta pelo celibato pelo reino, de algum modo se invertem também os termos da comparação esponsal. O sacerdote entrega-se à Igreja como Cristo, o esposo. Talvez possa comparar esta dupla perspectiva do amor nupcial com as duas exigências de São Paulo. O sacerdote deve procurar agradar apenas o seu Senhor, o esposo, e tem de estar metido nas coisas do Senhor e amar a Igreja como sua esposa, identificado com o amor do esposo. Tem tempo? Have time for example? Eu, pegando naquilo que dizia ao princípio, que o sacerdote é homem, isto não é uma crítica que eu vou fazer, não? Mas penso que estarão todos lembrados de como o Papa Bento XVI, naquele livro A Luz do Mundo, quando lhe perguntaram, na hipótese de resignar, uma das coisas que o Papa disse é: agora, quando estão os lobos, não é a altura de me ir embora. Isso é um sinal de virilidade. Santa Catarina de Sena conta-se que quando o Papa, naqueles tempos do Cisma do Ocidente, deveria regressar a Roma e não queria, tinha medo, foi ter com o Papa e disse: seja viril, Santo Padre. O sacerdote tem que ser viril. Isto implica que não pode atuar para a imagem, para aquilo que as pessoas pensam. Isso é tanto na opinião pública como também no confessionário. O que é que vocês diriam de um pai de família? Vamos supor que a filha quer ir uma viagem de finalistas disparatada e o casal decide que lhe vão dizer que não. Um drama. E
a última palavra é o pai. A mãe já disse que não, mas, enfim, olha, fala com o teu pai. É o último recurso. Imaginem que o pai dizia: olha, minha filha, eu até queria que fosses, mas é a tua mãe que não quer. Uma pouca virilidade. Agora imaginem um sacerdote a quem se aproxima uma pessoa dele, lhe fala dos contraceptivos e diz: pois é a igreja, é a esposa, não é? Que não quer. É preciso virilidade, porque senão não se ajuda as pessoas. Deus conta connosco como homens. Conclusão. O Beato João Paulo II explica na última das audiências dedicadas a este ciclo o longo diálogo de Jesus com os fariseus. Evoca uma autêntica teologia da esperança. Tanto a união matrimonial bem vivida como o celibato pelo reino contribuem para mostrar a eficácia da graça de Deus que frutifica de modo tão admirável na natureza humana. Ambas contribuem à sua maneira para gerar no homem a esperança da redenção do corpo. Certamente o celibato leva a pensar na ressurreição do corpo, mas sobretudo contribui de modo único a que se entenda a vida cristã como uma resposta de amor a Deus. Uma resposta que envolve todo o nosso ser. É possível amar Deus assim, já nesta terra. Este modo de amar Deus, diríamos tão pessoal, torna-se também uma lufada de ar puro e esperança para todos os que lutam por dominar as desordens do seu corpo, dos seus olhos, do seu coração, e às vezes veem essas potências como inevitavelmente contaminadas. Deus pode vencer neles. A fidelidade ao celibato é assim um motivo de esperança, porque se pode quase tocar numa perspectiva concreta até que ponto nos pode transformar a força redentora de Cristo.